sou a professora Kézia Balena, sou coordenadora administrativa da Unimac Pós-Graduação e também da CAPES, que oferece cursos aí de capacitação. Ao longo dos meus 25 anos aí na área da docência, eu tenho me deparado com uma dúvida muito comum, que é sobre pós-graduação, né? Então, às vezes os alunos, quando estão ali já para terminar o curso, eles têm essa dúvida, né? O que fazer quando eu terminar aqui a minha graduação? Primeiro, o que seria então a pós-graduação? O próprio nome já diz, pós. Então, a pós-graduação é tudo aquilo que você vai investir, né, para aprimorar o seu conhecimento pós a sua graduação, tá? Então, é interessante a gente deixar aqui, ressaltar para vocês, duas linhas de pós-graduação. Nós temos a linha que ela é conhecida como lato sensu e tem a linha que é conhecida como estrito sensu, tá ok? Vamos aí pontuar cada uma das duas e depois nós vamos então estar descrevendo para vocês, dentro dessas, né, duas categorias, quais são elas. O que seria então ali uma pós-graduação lato sensu, tá? A lato sensu, ela também é conhecida como a famosa especialização. Pré-requisito: tem que ter no mínimo 360 horas, tá ok? Então, seria a especialização, que vai durar ali em média 1 ano, vai depender da instituição, que você vai fazer, né, que é uma coisa mais abrangente, né? Que eu costumo falar que é mais latente, é mais abrangente. E no caso, por exemplo, da Unimac, nós temos então a pós-graduação lato sensu em tomografia computadorizada, ressonância magnética e outras áreas aí, tá ok? Então, a pós-graduação lato sensu ou especialização é essa que você faz num período menor ali, né, do seu curso. E a outra, a estrito sensu. O que seria essa estrito sensu? A estrito sensu é aquela pós-graduação mais aprofundada, tá? Então, você vai focar mais ali numa área de pesquisa. Então, você escolhe o tema geral, mas dentro do tema geral, você vai afunilar esse tema e, então, aprofundar mais a sua pesquisa. E você tem um período maior de tempo para poder fazer ela também, tá? Então, dentre a estrito sensu, nós temos o mestrado e o doutorado, tá ok? Lembrando que a lato sensu, ambas aí são reconhecidas pelo MEC, mas a lato sensu você não vai pegar um diploma, você recebe ali um certificado. A estrito sensu, ao final dela, quando você defender a sua tese, você recebe ali então o diploma, tá? Então, seria essas duas linhas, lato sensu e estrito sensu. Dentro da lato sensu, nós temos também aí o famoso MBA, né? O que seria? Qual a diferença então da especialização para o MBA? Na verdade, a principal diferença é que, né, no MBA, o foco, geralmente ali, né, que você vai fazer durante aquele período ali de média de 1 ano, é para uma formação mais empresarial, mais executiva, tá? Já a especialização, né, ela vai falar mais ali dentro da sua área de pesquisa, uma área mais comum, tá? Que pode ser voltada aí tanto para a parte de pesquisa como educação também. Então, ambos, né, especialização como MBA, tem duração, então, aí de 1 aninho, tá? Então, em 1 ano, em média, né, mínimo 360 horas. Aí vai depender da sua matriz curricular e do que a instituição, então, está ali te oferecendo, tá ok? Já a estrito sensu, né, no caso, o mestrado, ele tem duração em média aí 2 anos, para você então fazer a parte teórica, a parte de pesquisa, né, escrever a sua tese e ao final fazer então a sua defesa. O doutorado, ele já tem uma duração aí um pouco maior, já em média 4 anos de duração, né? Então, você ainda vai ter mais tempo para poder estudar aquela pesquisa mais estrita, né, mais detalhada dentro daquele tema que você escolheu, tá ok? Aí, às vezes até, né, o aluno pergunta: professora, para fazer o mestrado, eu preciso ter uma especialização, que é aquela de 1 ano, de no mínimo 360 horas? A resposta é não, tá? Se você quiser, você pode investir direto no seu mestrado. Então, você não precisa fazer, né, a lato sensu, que seria MBA, uma especialização, para depois fazer o mestrado. Então, você pode optar por ir direto aí para o seu mestrado, tá ok? E aí tem, né, depois o doutorado, né, que é de uma duração de 4 anos, e seria uma pesquisa ainda mais afunilada, você vai ter mais tempo de desenvolver aquele assunto que você escolheu.
E para fazer o doutorado, professor, eu preciso ter mestrado? Não é de via de regra, tá? Então, vai depender muito do edital que você vai ler, vai depender do seu currículo, das suas notas, né? Então, em alguns casos, é possível você já entrar aí direto pro doutorado também. E aí, outra pergunta, porque é muito recorrente, quem é que pode fazer, professora? Tanto a lato sensu quanto a estrito sensu. Requisito é você ter, então, aí, né, a sua graduação, tá? Ou cursos tradicionais ou os cursos tecnológicos, que no caso aí nós temos, então, os alunos da radiologia, que é o que a gente, né, acompanha mais de perto. Então, ambos podem investir aí numa pós-graduação, tanto lato sensu quanto a estrito sensu, tá? Então, aí você tem que verificar o edital sempre quando você for fazer, né? Então, assim, vamos lá. Ambos, tanto a lato sensu, que são especializações MBA, quanto a estrito sensu, mestrado e doutorado, são oferecidas por instituições públicas e também instituições privadas, tá? As privadas você vai pagar o valor ali, ele é um valor considerável, tá? E as públicas não, as públicas você vai passar pelo processo seletivo. Ai, professora, como que é esse processo? Tem que ver o edital. Mas geralmente você faz uma prova, você participa de uma banca, né, para poder então fazer ali a seleção e, né, você já tem que ter um projeto aí já em mente para apresentar para essa banca para ser aceito, tá ok? As instituições públicas, nós temos aí um exemplo dentro da radiologia, que eu vou trazer esse exemplo para vocês, que é a Comissão Nacional de Energia Nuclear, a CNEM. Então, a CNEM, né, ela tem essa linha estrito sensu de pesquisa, tá? E ela é distribuída em 3 cidades do Brasil, que é Rio, São Paulo e Belo Horizonte. Então, em Belo Horizonte, nós temos o Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear, que abre aí editais todos os anos para seleção de mestrado e doutorado. Tem o IPEM, que é o Instituto de Pesquisa, né, Energéticas e Nucleares, que também abre edital aí todo ano para poder fazer a seleção. E tem no Rio de Janeiro, que é o IRD, que é o Instituto de Radioproteção e Dosimetria, tá ok? E por ser instituição pública, tem um incentivo ali do governo e você concorre a bolsas, tá? Então, geralmente, aquele aluno que vai fazer o seu mestrado ou doutorado via instituições públicas, ele tem uma bolsa. Hoje, né, estou falando aqui no valor de hoje, 2024. A média da bolsa para você fazer um mestrado está na faixa de R$ 2.100. O doutorado está na faixa de R$ 3.100. E tem também a opção para você que terminou o seu doutorado e fala, não, ainda quero estudar um pouquinho mais, de fazer o pós-doutorado, que é o pós-doc, né? Aí você estende mais um aninho aí e, né, então vai ser um pós-doc naquela área de pesquisa que você escolheu. E a bolsa do pós-doc é um pouquinho melhor, então tem em torno aí de R$ 5.200, tá ok? Então é isso, você pode procurar tanto as instituições grandes, né, redes privadas, ou as públicas para fazer seu mestrado e doutorado. Já a lato sensu já é mais tranquilo, você já encontra ela, inclusive, no formato EAD, tá ok? Então, espero que eu tenha ajudado vocês nessas dicas, né, do que é uma pós-graduação, que parece ser até uma pergunta simples, mas a gente tem recebido bastante esse questionamento aí dos nossos alunos. Então, um abraço e, né, vamos estar passando aqui conteúdos para vocês. Se quer algum conteúdo específico, coloca aqui nos comentários que nós vamos, então, trazer para vocês respostas de todas as dúvidas que vocês tiverem. Um abraço e até a próxima!